Marie del Priore. Do outro lado, a história do sobrenatural e do espiritismo. 4. Os inimigos do além. Espíritos no consultório médico. Apesar das tensões dentro do movimento, crescia a adesão à doutrina, e o espiritismo acabou como réu nos bancos da Academia Imperial de Medicina. A primeira batalha foi contra a homeopatia do médico francês Benoît Mouret, que, como vimos, encontrava enorme receptividade nas classes populares. As acusações se sucediam. O exercício da homeopatia era condenável, pois era tido pelos médicos como ilegal. Era uma terapia nula, ou seus remédios até envenenavam. Os homeopatas eram estrangeiros de hábitos duvidosos e, como se não bastasse, perigosos por conta de suas ideias socialistas, ameaçadoras da igreja e da sociedade. Outra batalha, como já foi visto, foi contra o curandeirismo. Mas a guerra mesmo foi contra o espiritismo. Pois a mediunidade e o receitista ajudou em muito a divulgação da doutrina, além de atrair simpatizantes. Em 1884, declarava o reformador, ninguém já ignora que existem indivíduos que, sem nunca ter aberto um livro de medicina, espantam-nos com a precisão e o acerto com que descrevem os sofrimentos daqueles que lhes são apresentados e, muitas vezes mesmo, sem que se dê tal apresentação, somente a vista do nome e idade do enfermo, indicando juntamente com os meios de cura que, seguidos, tem sempre produzido benéficos resultados, mesmo nos casos mais desesperados. Isso era demais. Afinal, médicos se consideravam símbolo da ciência contra o charlatanismo, mas também da religião contra a superstição, do adiantado contra o primitivo, da postura desinteressada contra a interesseira, da observação contra o irracional. Enfim, do saber oficial contra um saber privado e doméstico. O espiritismo não podia ser uma boa medicina porque era baseada em uma doutrina contrária à boa lógica e à boa religião. A reencarnação, a negação do pecado original, a negação do princípio da espécie humana em Adão, tudo isso colaborava para seu descrédito entre os médicos reunidos na academia. E o que dizer do médium? Um charlatão. Explica um antropólogo que, nas últimas décadas do século, o espiritismo entrava na pauta dos doutores a partir de dois temas, a hipnose e a sugestão. Desde 1888, muitas vezes versando o assunto passaram a fazer parte dos congressos de medicina. Em 1896, Tratado de Hipnotismo, obra de Francisco Fajardo, descrevia em detalhes os chamados processos de sugestão que poderiam ser usados em vários tipos de enfermidades. Fajardo dedicou atenção aos fenômenos do espiritismo, como telepatia, clarividência e especialmente mediunidade, que considerava resultantes do automatismo cerebral. A quase totalidade dos fenômenos espíritas se tornam explicáveis pela doutrina das variações e alterações de consciência. E tais fenômenos não seriam fraudes, mas o resultado de forças com propriedades terapêuticas. Exatamente por serem eficientes, tais propriedades podiam ser perigosas se caíssem em mãos erradas. Por isso mereciam acompanhamento e estudos. Raimundo Nina Rodrigues, famoso médico baiano, com base na observação dos candomblés, discutiu em seu animismo fetichista os feitiços, entre os quais incluía as práticas de cura africanas. Estas seriam condenadas, pois era preciso proteger a saúde das populações. Todo e qualquer saber médico estaria acima de concepções mágicas. E, se o doente acabasse curado, era por processos totalmente ignorados pelo feiticeiro. Daí a importância de defender o exercício da medicina exclusivamente por diplomados. Mas perseguição às práticas primitivas de nada adiantaria, ele argumentava, pois estavam profundamente enraizadas no sentimento religioso e no cotidiano das pessoas. Não seria a polícia que conseguiria extraí-las de lá. Mas Nina Rodrigues acreditava que o sonambulismo provocado durante a possessão do santo levava à histeria, ou a um erro patológico, na psicologia dos indivíduos, aproximando práticas kardecistas dos problemas decorrentes da alienação mental. Nas primeiras décadas do século XX, o pensamento médico contra o espiritismo radicalizou-se. Antes tratado de passagem aqui ou ali, o tema se tornou objeto de artigos, teses e livros inteiros. Em 1927, a Sociedade de Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro promoveu um inquérito sobre o tema com a opinião de 11 médicos, a maioria ligada à especialidade da medicina legal ou da psiquiatria. Segundo eles, o espiritismo não somente comprometia a saúde das pessoas como se associava a anomalias psíquicas. Ele era um fator de doença mental.
passando a fazer parte do senso comum de médicos e psiquiatras. A essa altura, tanto a psiquiatria quanto a medicina legal já estavam bastante consolidadas. O Hospital Nacional recebia alienados mentais. Ambas as disciplinas eram discutidas em cursos na Faculdade de Medicina e várias associações cuidavam do assunto, como a Liga Brasileira de Higiene Mental e a Sociedade Brasileira de Psiquiatria, entre outras. Os doutores Henrique Roxo e Xavier de Oliveira, psiquiatras ligados ao Hospital Nacional de Alienados, apresentavam estatísticas que colocavam o espiritismo como o terceiro fator entre as causas de alienação mental, logo atrás da sífilis e do alcoolismo. Mas foi um livro de Leonídio Ribeiro e Murilo Campos, Espiritismo no Brasil, que transformou as concepções médicas sobre a doutrina. Apresentado como um estudo clínico e médico-legal para explicar um conjunto de fenômenos, o livro se debruça sobre três questões: a explicação dos fenômenos ditos espíritas, o espiritismo como fator de alienação mental e os danos que acarretaria à saúde da população. Ao ampliar a discussão sobre mediunidade, clarividência, telepatia ou levitação, lendo-os à luz da psicanálise, os autores concluíam que fatores como sugestão, dissociação psíquica e mediunidade podiam ser buscados na dinâmica psíquica dos indivíduos. As diversas modalidades de espiritismo não passavam de magia, modalidades da velha feitiçaria, ou um apelo ao sobrenatural. Quanto à segunda questão, os doutores examinaram as condições nas quais se realizavam as sessões espíritas. Ali, encontravam-se muitos indivíduos cujo equilíbrio mental não se acomodava a tal ambiente de mistério, predispostos mentalmente às afecções mentais. Segundo os doutores, eram psicóticos que passavam a incorporar motivos espíritas em seu quadro de sintomas, eram débeis psíquicos que procuravam as sessões espíritas para fugir aos problemas do cotidiano, ou esquizoides para quem o espiritismo era um pretexto para fugir ao convívio social. E, finalmente, eram histéricas que espontaneamente se revelavam médiuns, e se prestavam a exibições análogas às sonambúlicas. Tudo isso resultava numa mediunopatia ou mediunomania, manifestações de caráter alucinatório ou uma loucura de colorido espírita. Segundo eles, o indivíduo com doença mental encontrava nas sessões espíritas um palco para desenvolvê-la. O espiritismo era o fator desencadeador da alienação mental. Aquilo que começava como uma sugestão descambava para alucinação. E quem encarnava o modelo? O médium, alguém dominado por delírios e alucinações. Já a assistência era constituída por ignorantes, analfabetos, pessoas de inteligência inferior, sujeitas às influências psíquicas e empreendidas pelo diretor do centro espírita, um charlatão explorador. Nesse ambiente, se passava da loucura à possessão. Os indivíduos ficam abalados com os movimentos da mesa, a emoção levando às conclusões mais levianas, as interpretações mais apressadas, lembranças afloram como no sonho, e como nesses indivíduos a capacidade crítica está diminuída por motivo da emoção, o sonho toma as proporções de um delírio alucinatório, no qual a personalidade, o eu se encontra em desagregação. Os exercícios de mediunidade acabam por torná-los loucos que creem pensar, falar, gesticular, escrever, andar contra a própria vontade em obediência à vontade do espírito que passou a residir neles. Outra pergunta que não queria calar: haveria relação entre práticas espíritas e criminalidade? Do ponto de vista dos médicos, certamente. Pois não faltavam casos em que, inspirados por espíritos, indivíduos cometiam crimes até hediondos. Resultado: 9 entre 11 doutores acreditavam que, sim, o espiritismo fabricava loucos. Como responder a esse mal? Criando uma campanha de higiene mental endossada por vários médicos, para impedir reclamos e anúncios de centros espíritas nos jornais, e fazendo uma rigorosa mobilização das autoridades policiais e sanitárias tendo em vista todos os lugares de culto, com o fechamento dos mais perigosos, com a prisão dos responsáveis e o encaminhamento dos médiums aos psiquiatras. Ao associar o espiritismo a um fator de alienação mental e uma indústria organizada para explorar a credulidade pública, os médicos e psiquiatras conseguiam enquadrá-lo como doença e também como crime. Nos anos 1920 e 1930, o espiritismo preocupava as autoridades policiais e sanitárias, e não havia como separar os diagnósticos médicos dos esforços de combate à doutrina e suas práticas. O discurso sobre a necessidade de higiene pública, tão na moda no início do século XX, não se reduziu às mudanças urbanas com a finalidade de combater epidemias, nem ao esforço de isolar os pobres em bairros longe dos ricos.
O chamado embelezamento da cidade, com a proibição da mendicidade, das serenatas ou da ordenha de vacas pelas ruas, também fazia parte de plano. Plano no qual as questões de higiene pública se somaram àquelas de higiene mental. Daí várias intervenções inspiradas na psiquiatria da Alemanha pré-nazista, como a realização de exames pré-nupciais para evitar o casamento entre degenerados, e a perseguição aos hábitos considerados involuídos, atrasados ou primitivos das sessões espíritas por médicos e psiquiatras, que representavam saber evoluído e civilizado. Uma voz isolada se levantou contra essa onda repressiva. No início dos anos 1920, Brasílio Marcondes Machado apresentou uma tese à Faculdade de Medicina na qual defendia a possibilidade de diálogo entre ciência médica e espiritismo. Este último deveria ser estudado não em oposição, mas buscando seus fundamentos na medicina. Mais além, a tese propunha a psiquiatria que reconhecesse a sobrevivência da alma e a possibilidade do contato com os espíritos, pois certos casos de demência poderiam ser creditados a espíritos obcecados por um doente. O remédio seria a desobsessão, como proposto por Adolfo Bezerra de Menezes, nessa época já conhecido como Kardec brasileiro, ou seja, o tratamento de pessoas que sofressem da interferência de espíritos maus compasses. Graças à desobsessão, ambos, vítima e obsessor, ficariam curados. Segundo Machado, em se tratando de uma doutrina baseada na experimentação, nada mais eficiente, moderno e racional. Logicamente, a tese foi reprovada. O saber médico condenou o espiritismo de alto a baixo, diferentemente do saber jurídico, que criminalizava o chamado baixo espiritismo e intolerava o alto espiritismo.